Olá, amigos! A gente começa mais um Máquinas na Pan e hoje com um programa bem diferente. Um programa customizado e personalizado de acordo com o seu gosto. Você já vai entender o que é isso. A gente vai falar de carros tunados, customizados, personalizados e com um especialista da área, meu brother Eduardo Bernasconi, da Full Power, publisher da Full Power. Tudo bem, Edu? Tudo bem, você, Alex? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado pelo convite, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito legal ter você aqui, explicando tudo isso pra gente aqui. Quando veio essa moda pro Brasil, ela começou como tuning. Depois a gente escutou o termo personalização, customização. Explica um pouquinho o conceito disso e qual é o termo certo para eu usar aqui no programa. Sempre teve carro customizado, carro modificado, carro envenenado, né? Como diziam lá décadas atrás. Sempre teve carro envenenado aqui no Brasil. Com o filme Velozes e Furiosos, ali no comecinho dos anos 2000, apareceram os carros tunados mesmo. Então a gente brinca que a personalização é igual ao futebol. Você tem futebol de campo, tem futebol de salão, tem futebol de areia. Então a personalização é o futebol e aí a customização é um tipo de futebol. Geralmente usa-se o termo customizado para um carro antigo personalizado. O carro tunado é um carro mais moderno, que é esse carro aí do começo dos anos 2000, vamos dizer assim, com apêndices aerodinâmicos, né, cheio de aerofólio, saia lateral, adesivos, neon embaixo do carro, que era bem o carro Velozes e Furiosos. Esse é o carro tuning. Aí tem a restauração, que não é um tipo de personalização, mas quando você tem um carro antigo que você não quer customizar, mas você precisa fazer um trabalho, você vai fazer uma restauração. Você vai deixar o carro como original, como saiu da fábrica, só que novinho, né? Então você pegar um Batistinha Garage aqui, que é um tradicional, um customizador, restaurador de carro aqui, ele faz trabalhos inacreditáveis em Opala, Mustang e Camaro dos anos 60, 70, é a restauração. Tem o carro sonorizado, que é o carro de som, que também tem várias vertentes. Por exemplo, você tem o carro de som que toca som para dentro, é o som de qualidade, para você ouvir no trânsito. E você tem o som... Não é aquele cara que às vezes para do teu lado e fica bombando o carro, esse tá por fora, Esse né? é o cara que quer tocar o som para fora, que também tem campeonatos para isso, que tem o cara que é o pancadão, mas que até tem legislação em alguns estados que proíbe você abrir teu porta-mala na praia, fazer barulho e incomodar os outros, né? Então até o carro de som tem as suas vertentes. Edu, existe uma linha muito tênue de bom gosto, que a gente vê desde aquele carro que você olha para a rua, ele está tudo com muita harmonia e bonito, você percebe que é um carro antigo, customizado e tal, e tem aquele carro que você olha que ele está muito fora do padrão e fica até meio brega, né? É fácil. Como que chama isso? É o chunado, é o tuning, tem o carro tuning e tem o tuning, né? Tem até alguns canais, aí tem alguns usuários de Instagram que só publicam esses carros aí que erraram a dose, né? Passaram do limite. Existe essa tribo, então, dos carros do tuning também? Existe. Tem alguns canais que só querem mostrar a bagunça, os projetos que deram errado. E realmente é fácil você exagerar, né? Então tem que tomar cuidado. Hoje, com a internet, você tem muita informação para você pesquisar antes de fazer um projeto, seja você que vai executar, ou se você está contratando um customizador, uma pessoa que mexe com personalização, dá para você se basear, se inspirar e conversar com o cara que vai fazer teu projeto para não errar a mão. Edu, uma das maiores referências, ou seja, do planeta que a gente tem como um salão de tuning, customizados, personalizados, é o SEMA Show, que é o maior salão de acessórios e de personalização. Quantas vezes você já esteve lá em Las Vegas? 12, então, 13, só para o SEMA Show. Conta um pouquinho para a gente o que a gente pode ver lá e quais as novidades que você viu nesse ano. O SEMA Show é o maior evento de carro personalizado e acessórios do mundo mesmo. Pra você ter uma ideia, em 2017 eram 2.400 expositores e mais de 2.000 veículos expostos no Las Vegas Convention Center, que é um pavilhão enorme. Para trazer para a nossa realidade um pouco, você que conhece o Salão do Automóvel, por exemplo, nós estamos falando aí de uns 4 pavilhões do Salão do Automóvel, por exemplo, e mais de 2.000 veículos expostos lá, né? O mercado é gigantesco. Tem arenas com atrações também, apesar de ser um evento B2B, né, que não é para o consumidor final, acaba indo um pouco de consumidor final lá, porque tem bastante atração. O evento é muito dinâmico, as principais fabricantes de veículos levam os seus acessórios. Toda a linha que você pode comprar numa concessionária está exposta lá no SEMA Show. Então você tem um Camaro antigo,
você pode comprar o motor do Camaro novo para adaptar no seu Camaro antigo. Você tem um Mustang antigo, você pode até comprar uma carroceria 0 km de um Mustang 1967, por exemplo. O mercado lá é inacreditável. E eles pegam na parte ao redor do Las Vegas Convention Center, eles fazem atividades com tendas climatizadas, atrações em estacionamento perto. Então, às vezes tem show do Ken Block, por exemplo, que é uma figuraça, tem Global Rallycross, que é uma categoria de carros, tipo um rally lá em circuito fechado. É monstruoso. Edu, você falou do Ken Block, que é um grande astro de qualquer desses salões, mas também deve ter aqueles outros caras. Por exemplo, você vai num salão de um Fashion Week de São Paulo. Tem as grandes estrelas, tem um Gianni Versace, tem um Armani. Quem são as estrelas do Cima Show? Então você vê, por exemplo, customizadores. A gente vê aqui no Brasil, você vê o Chip Fuse, que fez o overhauling por muito tempo. Esse cara é o cara. Esse é o top star. Esse é o top star. Os visitantes do Cima Show fazem filas quilométricas para pegar um autógrafo do cara. O cara passa o dia inteiro autografando e dando entrevista. Mas tem o Chip Fuse, tem a oficina Fuse Design. Há décadas o cara faz um trabalho inacreditável. Tem um outro sujeito chamado Troy Trepanier, que também faz uns carros inacreditáveis. Foi premiado esse ano lá. O Troy tem dentro do Cima Show tem uma competição que chama Battle of the Builders. São os customizadores, os construtores participam de uma competição onde entra de tudo, desde um carro antigo até um Porsche 0 km, desde que eles sejam todos customizados, modificados. Então você tem o Troy, tem o Chip, tem os caras da Gas Monkey, tem outras oficinas lá perto, mas você também pode encontrar com um Tony Canaan, porque o patrocinador dele tem stand lá e leva piloto brasileiro que corre nos Estados Unidos, o Elinho e pilotos de outra categoria também lá. E a gente falou dessas estrelas, mas também tem estrelas de Hollywood. Esse ano o Robert Downey Jr. estava com um carro lá, né? Um dos destaques do stand da Ford era um Mustang 1970, que era praticamente toda a carroceria de fibra de carbono, que é um material super nobre, você não vê, não é muito comum você ver isso. E o destaque no stand da Ford era um Mustang dele maravilhoso, era uma parte pintada, não estava toda a fibra de carbono à mostra, mas um carro, capô, os paralamas, as portas. Se eu não me engano, só as laterais traseiras e o teto eram de lata ainda. O resto era tudo fibra de carbono, mas caixa de roda feita por dentro, os bancos especiais, suspensão, um super motorzão moderno lá, custom made, coisa de alfaiate. Edu, eu não estive ainda no Cima Show, mas eu fui muito para os Estados Unidos, morei lá um tempo acompanhando o NASCAR, acompanhando o Daytona, e a gente via regularmente aquelas picapes enormes, com rodas enormes, com uma altura em relação ao solo muito grande, como aquele carro ralando o chão. Isso no Brasil não é permitido. A gente aqui esbarra na legislação para esse tipo de carro, né? Nós temos não só a legislação, mas a própria fiscalização é ruim também. Porque, por exemplo, às vezes os policiais não sabem direito interpretar a lei e acabam prejudicando o consumidor. Recentemente, a gente ajudou num processo aí de liberar a suspensão regulável, né? Então, ou suspensão ar ou suspensão de rosca, que você pode regular a altura do carro antes de sair de casa, né? Ou quando você está na suspensão ar, é só apertar um botão dentro do carro que você consegue abaixar ou levantar o carro. Hoje no Brasil você tem uma legislação que você pode ter essa suspensão regulável no seu carro, só que o carro não pode rodar em nenhum momento. Ele tem que ter sempre, no mínimo, 10 centímetros de vão livre em relação ao solo. Ou seja, a peça mais baixa embaixo do carro do consumidor tem que estar com 10 centímetros de vão livre em relação ao solo. Nos Estados Unidos não tem isso. Você pode rodar com o carro socado no chão, raspando no chão. Evidente que você não pode prejudicar as vias, não pode arrancar olho de gato, esse tipo de coisa. Desde que você não tenha um carro que polua mais do que o Smog Check permita, que era o nosso controlar, todas as luzes do seu veículo têm que estar funcionando, farol, lanterna, pisca, tem que estar em ordem, e os cintos de segurança. Lá, por exemplo, eu vi no Cima Show descendo um projeto de um Jeep Renegade sem porta. Você pode andar sem porta lá. Incrível. E você tem que ter seguro no seu carro também. E principalmente seguro contra terceiros. Ou seja, se você prejudicar alguém, você tem que ter seguro para pagar. E se você se prejudicar, o problema é seu. E lá, fiscalização, como você morou, sim, você sabe que polícia lá sai da boca do jacaré. Sim, o cara sai na tua frente e te pega fazendo coisa errada. Os caras brotam, literalmente brotam do asfalto, né? É impressionante. Edu, eu via muito as picapes sendo tunadas e os carros antigos, mais antigos, sendo tunados. E era antigamente um clube dos meninos. Nesse último Cima Show, algumas meninas deram um show lá com um carro, com uma picape tunada, né? Cada vez mais as mulheres estão dominando o mundo, né?
E começa pela nossa casa, né? Ela já manda em casa há muito tempo. Normal. E aí, a parte de customização e carro, tem programas de TV de customização de carro feito totalmente por mulheres. A gente achou lá uma picape Chevrolet maravilhosa, um trabalho lindo, que foi feito por mais ou menos 90 mulheres, 30% delas eram novatas nessa área, e fizeram uma picape com motor de BMW M5, câmbio manual. Inacreditável, muito legal o trabalho delas. Nós temos que nos acostumar com essa realidade. Edu, no Brasil, a gente teve alguns lançamentos de montadoras priorizando muito eficiência energética e principalmente com o downsizing de motores, né? A gente viu motores de 3 cilindros, se potencializou e otimizou muito os motores 1.0, 1.3. Como isso funciona no carro personalizado? Pô, isso é muito bom para o nosso mercado, para quem tem oficina, para quem mexe com preparação e modificações eletrônicas, por exemplo. Quando você vai preparar o motor de um carro, na nossa parte de legislação, você tem que fazer um laudo contando as coisas que você fez no seu carro, as alterações que você fez no seu veículo, vai fazer esse laudo, vai levar as notas fiscais e tudo. Quando você tem um carro que já é turbo de fábrica, que o downsizing, você tinha um 4 cilindros que virou 3 cilindros turbo, você tinha um 6 cilindros que virou um 4 cilindros turbo, então você pega um Golf, um Up, você pega um carro que é turbo de fábrica, você faz pequenas modificações eletrônicas, você tem ganhos inacreditáveis. Se você parar para pensar, você consegue, por exemplo, na parte de emissões, manter as emissões dentro do que o carro foi projetado, porque você tem hoje catalisadores de alto fluxo, por exemplo, para performance, mas você não consegue manter a eficiência, o consumo. Tem uma frase que os americanos usam bastante: cavalo corre, cavalo come. Quanto mais seu carro anda, mais ele vai consumir. Isso é inevitável, né? O ganho de performance é você conseguir colocar mais ar e combustível dentro da câmara de combustível. Você vai gastar mais combustível, é inevitável. Então, você pode ter um carro que continua poluindo pouco ou emitindo pouco, mas ele vai beber um pouquinho mais, mas pelo menos você mata a sua vontade, que é ter um carro modificado e preparado, que é o que você gostaria de ter. Edu, quando a gente fala de carro customizado, normalmente remete ao passado, como eu falei mesmo, aquelas picapes antigas, aquelas barcas enormes dos anos 60, dos anos 70. Isso é o passado. O que a gente pode esperar agora para o futuro, principalmente, como a gente falou, de eficiência energética, com híbridos e elétricos? Existe essa relação de híbridos e elétricos também com carro customizado? Existe. A gente ficou surpreso de ver alguns projetos apresentados no Cima Show desse ano. Falando da parte de carro antigo, por exemplo, como você tem muito acesso a peças nos Estados Unidos, os projetos de carros antigos estão caminhando por um lado de que a cara do carro é de carro antigo, mas toda a parte mecânica, os componentes que você não vê, ou você só vê se você abre o capô, são dos atuais. Então é comum você ver um Camaro antigo com motor de Camaro novo, ou com motor do Corvette novo, um motor LSX, um motor LS3. O carro vai atender as emissões exigidas hoje e vai poluir bem menos do que o carro poluía nos anos 60, por exemplo. E na parte de carro híbrido e elétrico, a gente conversou com o Bisimoto, que é um sujeito que a cabeça dele é completamente diferenciada. Ele estava com um projeto de um Hyundai Ioniq lá, que era um híbrido, 4 cilindros mais um motor elétrico. O foco deles foi desenvolver um carro que ganhasse performance, não na performance de ser mais rápido do 0 a 100 ou ter mais velocidade máxima, mas como você poderia emitir menos poluente, consumir menos combustível, sem perder performance, por exemplo. Eles trabalharam muito na aerodinâmica do carro, mexeram muito na carroceria, tamparam ali a caixa de roda traseira, abaixaram a altura do carro, diminuíram o centro de gravidade, consequentemente você diminui o arrasto e você ganha eficiência, tudo para consumir menos energia do carro, por exemplo. E o próprio Bisimoto falou, isso é híbrido, mas em pouco tempo nós vamos ter os 100% elétricos, full electric, vão receber customização, vão ser modificados também. Você pega um Tesla, que é um negócio do além de performance, assim como você chipa um carro normal, você vai modificar um carro elétrico e vai ganhar performance, eficiência. Edu, existe um concurso mundial dentro do Cima Show, ou seja, é o que tem mais relevância no planeta, que é o Global Media Award, onde representantes no mundo inteiro elegem os melhores produtos
e normalmente que se adequam melhor ao seu país. Você é o único representante que a gente tem aqui no Brasil e eu gostaria de saber de que maneira que isso pode ajudar e como isso pode trazer novas tendências aqui para o nosso mercado brasileiro. Na verdade, há mais de 10 anos eu sou o único. Tem outros brasileiros que vieram depois, mas há mais de 10 anos, 12, 13 vezes que nós vamos para lá, a gente está desde sempre, a Full Power está lá, é votante disso, participa, inclusive não só da votação, mas como vai ser decidido, como é a recepção desses produtos, como é a entrega do prêmio para quem ganhou. A gente participa da execução do prêmio como um todo, não só a parte de julgamento. É muito importante porque você vê que tipo de produtos estão sendo desenvolvidos lá e que podem atender vários mercados, né? Então você vê aqui, por exemplo, você vê aquele head-up display, que você só vê em carros top. Sim. Você consegue lá nos Estados Unidos comprar um head-up display para o seu carro. Já tem aqui no Brasil também. Você tem aquelas câmeras 360 graus, né, que você pega um Volvo XC60, Volvo XC90, aquela câmera que quando você olha na tela, parece que tem um helicóptero te filmando, que você vê o carro inteiro para você entrar numa vaga. Você vê nesse Global Media, você vê empresas lançando esses produtos para um carro dos anos 60. Edu, para finalizar, dentro da tua leitura e teu gosto pessoal, qual seria o teu carro tunado? Ele é mais para aqueles carros antigos, para as picaponas, para as barconas, ou é mais para um carro Velozes e Furiosos? Não, Velozes e Furiosos já passou. Quando eu era mais novo até gostava de algumas coisas, Velozes e Furiosos não mais. E eu não tenho essa diferença de carro antigo ou carro novo. Eu acho que a customização tem que colocar um pouco da minha personalidade no carro. Pode ser antigo, pode ser novo. E o mais importante, eu acho que o carro seja funcional. Que não seja um carro, um projeto que te dê dor de cabeça, que vai fazer você chamar o guincho quando você sair para andar no domingo. Então tem que ser funcional e do jeito que eu queria. Esse é o ideal. Seja antigo, seja novo. Não tenho... Edu, super obrigado por ter trazido esse turbo para dar uma turbinada no Máquinas na Pan dessa semana. Eu que agradeço pelo convite aí. Muito obrigado. Vamos nos encontrar mais vezes em eventos por aí. Mais vezes no SEMA Show. Eu já fui convidado por ele para ir para o SEMA Show. 2018, vamos junto para o SEMA Show. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima.